Queria que você entrasse numa casa comigo e a gente fazia as devidas reflexões. Eu queria que fosse lá para 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos fazer a análise de um texto, vamos meditar um pouquinho sobre um tempo novo, um tempo de restauração. 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. O texto está aqui na nossa projeção, a partir do verso 1 até o verso 8. Nós vamos entrar nessa casa e eu creio que a gente vai se identificar bastante com as vivências, com as experiências, com as grandes coisas que Deus faz na casa desse casal, na casa dessa família. E cremos, eu creio que você também acredita que Deus também pode fazer algo muito semelhante que fez aqui na vida dessa família, fazer na sua. 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, se você quiser abreviar, é só você dizer Ramá, que é a mesma região, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres. Bom, aqui a coisa já começa a ficar um pouco mais estranha. Uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, verso 6, Penina, evidentemente, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mão. Verso 7. E assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Só até aqui por enquanto. Trata-se de uma família, não tanto convencional, porque o cara tinha duas mulheres. A gente vai explicar essa ideia, o porquê de duas mulheres ali no contexto do Velho Testamento. Mas se tratava de uma família típica, convencional, tradicional, da tribo de Efraim, dos filhos dos hebreus. E eu fiquei assim, sabe, conjecturando, tentando sonhar um pouco, romantizar o momento em que Eucana e Ana começaram a se namorar. Até porque a ideia de Penina chegar àquela família e ser a segunda esposa de Eucana se dava porque Ana era estéril. O fato de a mulher, naquele contexto, não poder gerar filhos, dava uma certa autonomia para o homem buscar uma outra mulher ou uma chamada concubina. Porque a ideia era gerar filhos, era produzir uma herdade, deixar herdeiros. Então, a única coisa que justifica Eucana, esse marido, procurar uma outra esposa, se dava pelo fato da sua esposa, da sua amada. O texto deixa muito claro que ele a amava. Ele não amava a Penina, ele amava a Ana, era a mulher do coração dele. Então, no momento, eu entendo, devido a isso,
e Ana passaram toda essa experiência que eu e você passamos no namoro. Esse momento de romantizar, eu fico imaginando pelo fato deles morarem ali em Ramá, uma região extremamente montanhosa. Eu fico olhando os dois e tentando imaginar os dois sentados naqueles rochedos altos. E dos altos das montanhas, eles sonhando, confabulando, especulando. Amado, vamos ter tantos filhos, vamos servir ao Senhor. Tempos em tempos nós vamos lá para Siló, vamos adorar o Senhor, vamos levar os nossos filhos, vamos levar a nossa filharada. E eu imagino ele com uma imagem incrível, lá de cima das montanhas de Ramá. Eles olham para aquele vale, tem uma visão panorâmica, talvez do Monte Sinai, do Rio Jordão, aquele negócio lindo, fantástico, aquelas montanhas misturadas com rios. E eles romantizavam: meu amor, olha só como é que o nosso nome combina, meu nome está dentro do seu, olha que coisa fantástica, você é Eucana, eu sou Ana, olha que a gente combina, a gente nasceu um do outro, olha que história fantástica. E é assim que a gente sonha. Quando a gente namora, a gente fica encantado de romantismo, a gente vive na lua, no mundo da lua, a gente está nas estrelas, a gente sonha coisas maravilhosas. E é para fazer isso mesmo. Só que quando o texto vai mostrando que, a partir do momento que eles se casam, começam a aparecer as dificuldades, começam a aparecer os desafios. O verso 5, na parte finalzinha do texto, diz que Ana era uma mulher doente. Ela era uma mulher que não podia ter filhos. E evidentemente, eles só descobrem isso depois que se casam. Porque o sexo está restrito, estabelecido pelo Senhor e pela sua palavra, no âmbito do casamento. Toda e qualquer prática de sexualidade fora do âmbito do casamento é pecado. Ou é fornicação, ou é adultério. Então, só depois mesmo de casar, e depois de um tempo, casado, e possivelmente tentando, ter filhos, eles descobrem que Ana tinha uma dificuldade, ela não podia ter filhos. Vem à tona esse drama, começa a perceber que nem tudo são flores dentro de uma família, dentro de um relacionamento conjugal. E aí Eucana começa a perceber que a sua esposa, o seu cônjuge, tem limitações. E a gente pode entender muito bem agora a posição de Eucana, como a posição talvez de um marido ou de uma esposa, que não pode lhe dar aquilo que você tanto quer. Porque se ele não quisesse filhos, ele não teria uma outra mulher. Ele queria ter filhos. Mas agora a sua amada não podia dar aquilo que ele queria. Como é que você e eu reagimos quando o nosso cônjuge não pode dar aquilo que a gente quer? O que você faz quando o seu cônjuge não pode oferecer, não te dá aquilo que você tanto quer? E se eu e você casamos com a expectativa de que o outro venha nos fazer feliz, ou venha saciar as nossas vontades, nós estamos com expectativas erradas. Se eu e você casamos para que o outro nos faça feliz, você está fora de pauta. Nenhum outro ser humano tem condição de fazer outro ser humano feliz. Felicidade é uma atribuição, é uma dádiva, é um dom exclusivo de Deus. O mínimo, máximo que o outro, cônjuge, pode fazer é completar a felicidade que Deus já te dá. E agora a gente começa a entender essa verdade. A gente começa então a encarar um Eucana que, devido à esterilidade, de que a sua esposa não lhe poderia dar um filho, não poderia suprir alguns de seus anseios. Porém, mesmo assim, a gente percebe que Eucana a amava. E continuou amando. E aí a gente começa a entender que, devido a essa esterilidade, como a gente já falou, entra em cena no verso 2, Penina. Aí essa segunda mulher entra em cena. E aí a gente começa a perceber o quê? Conflitos.
Conflitos. As coisas mais imediatas a um casamento e a uma família são conflitos. Se você tem conflito dentro da sua casa com o seu esposo, com a sua esposa, você tem conflito com os seus filhos, você tem conflito com os seus pais, bem-vindo à família. Nós teremos conflitos. Somos pessoas diferentes, famílias diferentes. Teremos conflitos. Teremos divergência. E aqui a gente começa então a perceber conflitos dentro de casa. Você imagina esse camarada chamado Eucana, o maridão, tentando mediar e conciliar os problemas de temperamento, de personalidade tão diferentes de uma mulher para outra. Será que você dentro da sua casa é o mediador? Ou você é o mediado? Ou você é aquele que tem que ser contido? Ou você é o mediador, você é o pacificador? Calma aí, calma aí, peraí, tá. De um lado a gente tem Ana, aquela mulher machucada, porém a mulher amada, mas extremamente melancólica, extremamente amargurada, como ela mesma se define no texto. Ana se conhecia muito bem. A falta de um filho gerava nela uma dor, uma tristeza, e até a gente pode perceber um certo grau depressivo nela. E do outro lado nós temos a Penina. Você já leu pelo texto que não era uma mulher fácil. A mulher que a turma aí chama de cri-cri. Uma mulher extremamente temperamental, trazida para o seio da família só para gerar filhos. Essa era a única intenção naquele contexto. Era uma mulher irritante, extremamente arrogante, instigava a outra. Era uma mulher que se exaltava na sua superioridade. Você imagina um ambiente familiar marcado por esse tipo de padrão, por esse tipo de comportamento. Mas olha, para sua surpresa, nossas famílias estão cheias de ambientes difíceis, com problemas semelhantes a esse aqui. Talvez a minha, talvez a sua. Então, em terceiro ponto, a gente começa a entender uma coisa: que tudo aquilo ali que estava acontecendo, a própria esterilidade de Ana era algo permitido por Deus. O texto no verso 6, na parte B, especifica que diz que o Senhor não permitia que Ana tivesse filhos. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz que Deus tinha seus propósitos. Deus estava trabalhando ali naquela dificuldade, naquela limitação daquela mulher. E quando a gente tem num casamento, quando a gente tem numa família, a limitação de alguém, a ferida de alguém, o problema de alguém, a doença de alguém, todos no ambiente familiar estão sendo trabalhados. De um lado temos o Eucana, o cara que compreende. Do outro lado tem aquele que se aproveita, que critica, que massacra, que põe para baixo. É aquele que joga na cara, que diz que você não presta para nada. É aquele que alega: por que eu casei contigo? Mas tem aquele que é amoroso, é caloroso, é compreensivo. Calma, meu amor, as coisas vão dar certo, nós vamos conseguir vencer isso. Eu compreendo essa sua tristeza. Querida, querido, não fique tão frustrada. Eu entendo esse momento seu. Dentro de um ambiente familiar, a gente tem todo tipo de comportamento, todo tipo de padrão. E aquele que busca o espírito de rivalidade, como Penina, provocação, rivalidade. E é interessante que no verso 4 a gente encontra um Eucana extremamente imparcial, ele não tomava partido. Se você olha para o verso 4, diz que ele honrava as suas mulheres e honrava os filhos de Penina. Mesmo ela sendo aquela mulher amarga, difícil, aquela mulher que espizinhava a outra, porque ela era esposa, porque ela era mãe dos seus filhos. Nós temos que honrar
o nosso cônjuge, não pelo que ele é, não pelo que ele faz. A partir dessa experiência, a partir dessa postura de Eucana, a gente entende que precisamos honrar o nosso cônjuge pela aliança em Deus que nós temos com ele. Ana sequer mereceria porção, porque ela era estéril, mas ele dava dobrado. Ele abençoava. Você imagina uma mulher difícil como Penina, desgastada, destemperada. Presentear essa mulher, não. Eu não vou abençoar essa mulher, não. Sabe o que ela merece? Ela merece, não pelo que ela é. Ele merece, não pelo que ele é, mas pela posição de aliança que ele tem com você no casamento. A gente, às vezes, deprecia o cônjuge por coisas negativas, por palavras duras, por indiferença a nós, e nós estamos errando. Eucana, olha, é um maridão, estou aprendendo com esse cara aqui, estou tentando me alinhar, estou tentando me ajustar, tem minhas limitações como pai, como marido. Esse cara aqui, pelo amor de Deus, esse cara aqui é bom. Traz um perfil assim, né? Muito bacana. Ele se mostra impaciente, ele se mostra paciente, mesmo com o passar dos anos. Os anos se passaram, aquela mulher não lhe dava filhos, a mulher amada. E aí a gente vai olhar algumas coisas. Tem três coisas assim, que ensina sobre um cônjuge. Eucana nos ensina a ser um cônjuge cuidador. Olha o verso 8. Por que você não come? Ele estava preocupado até com a alimentação dela. Ele estava preocupado com o corpo dela. Ele estava preocupado com a saúde dela. No verso 8 ele faz algumas outras perguntas, diz, a gente começa a entender Eucana como um cônjuge consolador. Ele se vira para Ana e diz, por que seu coração está triste? Eu estou percebendo você triste hoje. Seu humor hoje não é o mesmo, você está abatida hoje. Chega para a mulher e diz, você está aí, mulher? Essa bandeira aí, Campos Mágico, jogada para o canto. Verso 5 explica por que tudo isso. Porque ele amava. Quem ama, cuida. Quem ama, não larga de mão. Quem ama, zela. Em 1 Coríntios 13, 7, Paulo fala sobre as 4 dimensões do amor genuíno. E eu acho que isso se aplica não só ao cônjuge, mas ao ambiente familiar de modo geral. 1 Coríntios 13, 7 diz que o amor verdadeiro, ele tudo sofre. O amor verdadeiro tudo crê. O amor verdadeiro tudo espera. O amor verdadeiro tudo suporta. E no verso 8 Paulo diz que o amor jamais acaba. Mesmo tendo como estrutura, como dimensão, de forma genuína, sofrer, crer, esperar, suportar. Quarto ponto que a gente percebe nessa história toda é quando Deus começa a se manifestar. Um quadro caótico, difícil dentro daquela casa, Deus se manifesta. Eu quero ler os versos 9 em diante, até o 18, que você voltasse para a sua Bíblia, e a gente vai ver o que acontece nesse cenário. De um lado uma mulher, de um lado um membro da família, em conflito, em desgaste com o outro. De um lado um mediador, alguém tentando mediar aquela situação. E de outro lado, dentro daquela família, alguém extremamente passivo, acuado, sofrendo, machucado por anos, extremamente frustrado, porque algo, ainda como anseio da sua vida, não fora realizado. Verso 9 em diante.
Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém veio derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai de paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, comeu, foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E aí a gente começa a perceber que Deus entra nessa história. Sequência dessa história até o verso 28 é uma história de milagre. É uma história de restauração familiar a partir do que acontece como posição, como postura de Ana. Deus manifesta-se nessa casa. Deus manifesta-se nessa família. Depois de anos, essa família subindo e descendo até Siló, saindo das regiões montanhosas de Ramá, ano a ano eles indo àquela região para adorar o Senhor, diz o verso 3. Algo extraordinário então passa a acontecer. Havia aquele desgaste, mas Ana tomou uma posição de fé. Alguém dentro daquela casa tomou uma posição de fé. E ela conseguiu entender: se o Senhor, Ele cerrou a minha mão, se o Senhor, pela vontade dEle, impedia que eu gerasse filhos, então está na mão dEle a minha maternidade. E eu vou falar com o Senhor. E eu creio que esse vai ser o ano da restauração da minha casa. E eu creio que eu vou tomar uma posição, vou tomar uma atitude, para que Deus mude o cenário da minha família, da minha casa. E isso acontece. Isso acontece. Porque alguém tomou posição. Porque alguém se levantou. Né? Então, Deus poderia mudar aquele cenário. Mudou aquele cenário. Deus pode mudar o seu casamento. Deus quer mudar a sua família. Deus quer reverter esse quadro de desgaste, de sofrimento, de dor, de infidelidade, de angústia. Depende da sua posição. E a gente crê que depende muito mais da gente do que de Deus. E não adianta a gente ficar simplesmente pelos cantos lamentando. Ana entendeu que era hora de tomar uma posição. Eu preciso tomar uma posição. Não dá mais. Tempo de lamentação, tempo de murmúrio, tempo de abatimento, acabou. Acabou. E aí a gente começa a perceber. O verso 9 é o divisor de águas. Eles se preparam para ir de Ramá para Siló. Eles saem de suas terras, como multidões de famílias saíam de suas terras para ir para Siló. Era um tabernáculo, era um templo construído por Josué. Ali as famílias se reuniam para celebrar o Senhor, para invocar o nome do Senhor. Um sacerdote ministrava ali. E a gente percebe então que Ana vai buscar a Deus. O verso 9 diz que ela comeu e bebeu em Siló. Ela cessou o seu jejum. Ela levantou-se do opróbrio. Ela tomou uma atitude. Se alimentou, comeu, se fortaleceu. E ali a gente já vê o indício de que algo vai acontecer. Ela se renova e ela vai buscar a Deus. E quem está no templo? O sacerdote. E eu acho muito curioso isso, que ela não vai pedir ao sacerdote que ore por ela. Ela não vai buscar um mediador. Ela vai clamar ao Senhor. E ela se põe ali naquele santuário, naquele templo.
Em certos casos e momentos, o que as pessoas precisam não é de receber oração, mas de tomar posição. Em certos casos, o que as pessoas precisam, o que você precisa para mudar o cenário da sua casa, da sua família, não é ficar a vida inteira recebendo oração, mas é tomar posição, uma postura, se posicionar diante de Deus, sair da passividade, sair da dependência dos outros e clamar ao Senhor. O termo oração é diálogo com Deus. E é interessante que aparece em vários âmbitos aqui nesse estudo, nesse texto. Eu vou mostrar alguns para vocês, para a gente encerrar esse tempo aqui. Primeiro, no verso 10, diz que com amargura de alma, Ana clamou ao Senhor. Ela estava amargurada, ela estava batida. Comece a falar com Deus sobre a sua família do jeito que você está, na condição que você está. Amargurado, problemas com o filho, problema financeiro, intimidade, infidelidade conjugal, indiferença do cônjuge, rebeldia dos filhos. Clame ao Senhor. Espere as coisas mudarem por mudar. Nada muda por mudar se não houver uma atitude intencional para isso. Com amargura de alma, do jeito que o coração dela estava, dolorido, machucado, ansioso, atribulado, ela orou ao Senhor. Segundo, verso 12: demorando-se ela no orar. Tenha um tempo de qualidade com Deus. Quanto tempo nossas famílias têm dado para o Senhor? Quanto tempo nós, que queremos tanto uma transformação na nossa casa, estamos dando para o Senhor? Demorou-se ela no orar, gastou tempo com Deus, investiu tempo e horas com o Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos tão apressados quanto essa sociedade. Nós somos tão afobados quanto essa sociedade. Você liga o seu celular e você aciona lá o Wi-Fi, ou seja lá o que for, você espera que em questão de segundos esteja aberto para você. Você paga mais caro para você ter não sei quantos megas de velocidade para tudo na sua vida acontecer mais rápido. Deus não trabalha com pressa, Deus trabalha com processo. Deus só trabalha com processo. Gaste tempo com Ele. Tenha um processo de intimidade com Ele. Você vai ver as coisas na sua casa acontecendo. Terceiro, verso 10. Chorando muito, orou. Você tem um corpo, você é um ser espiritual, mas você é uma alma. Você é emoção, você é psique. Eu acho que com todo o nosso ser, a Bíblia orienta que a gente busca o Senhor. E Ana se derrama perante o Senhor em emoção. Ela chora profundamente, ela bota para fora tudo aquilo que está entalado naquela oração. Ela não tem vergonha, mesmo estando num ambiente de templo. Não era um ambiente de quarto, não era um ambiente privado, não era um ambiente secreto, era um ambiente público. Tanto que o sacerdote lhe vê naquele estado. Não tenha vergonha de derramar-se prantos em choro diante do Senhor. Até porque a Bíblia diz que choros duram uma noite. E a alegria vem pela manhã. Quando você chora, você se identifica com Jesus. Porque Jesus chorou.
rasgou a sua alma, se emocionou, ousou estar à flor da pele no seu relacionamento com Deus. Quarto ponto, verso 13. Ana só no coração falava. Ou seja, oração é mais coração do que palavras. Não é palavra bonita, não é eloquência, não é querer impressionar Deus com um vocabulário rebuscado. Não é disso que Deus está procurando. Deus está procurando um coração quebrantado, esmiuçado, muito mais coração do que palavras. Para que as coisas aconteçam, para que a casa de Ana, para que a história daquela família fosse totalmente transformada, haveria necessidade de um processo profundo de relacionamento com Deus. Não é obra de mão de homens, isso não vem do campo terreno, isso vem do alto. Isso é milagre. Isso é de cima para baixo. Quinto ponto, verso 15. Ela diz: vem derramando minha alma perante o Senhor. Lance toda a sua aflição sobre o Senhor. Sabe o que é o significado da palavra derramar? A palavra derramar é podar os ramos, é desramar. A ideia é esvaziar o conteúdo. A ideia é você tirar de você, do seu vaso, toda a aflição, todo o peso, toda a dor que você vive e lançar para o Senhor. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Isso quer dizer derramar, é esvaziar o conteúdo, é tirar todo esse conteúdo de dor, de angústia, de frustração, de afronta, de humilhação e colocar no Senhor. É tirar de você, é trocar junto. O seu é pesado, o dele é leve. E é interessante que a gente começa a perceber. No ponto 6, verso 19. Ana tem o seu momento no santuário, tem aquele momento com o sacerdote, e eles retornam, e antes de retornar, se levantam de madrugada e adoram. Só que agora já não é mais Ana sozinha. O verbo aqui está no plural. Juntos e de madrugada. Eu não sei se Penina está nessa, sabe? A gente não sabe. Mas diz que a família agora está reunida, clamando, orando, buscando. Ana encontra um alívio muito grande. Ela encontra uma paz muito grande. Ela se alimenta agora, ela está renovada. O semblante dela já não é mais o mesmo. Porque à medida que eu e você buscamos um relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus é terapêutico. Ainda que a circunstância não mude, nós mudamos. O semblante já não é mais triste. Você entra de um jeito e você sai do outro. Você sai do âmbito terreno, você entra no âmbito celestial. O clima e o ambiente são outros. Porque você derrama a sua alma, você busca o Senhor, você tem propósito, você quer ver a coisa acontecer. Você não aceita a família do jeito que está. E você é um lutador. E você parte para Deus, porque sabe que seus problemas serão resolucionados nele. E Ana derrama a sua alma. E se eu e você quisermos vermos coisas diferentes, temos que fazer coisas diferentes. Verso 18. De quando Ana sai desse ambiente de oração poderoso, verso 18 diz que a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Por quê? Porque na presença do Senhor tem abundância de alegria.
A Bíblia diz em Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. O choro pode durar uma noite. Talvez você, como esposa, como esposo, tenha chorado. Talvez você, como marido, talvez você, como pai, como mãe, tenha chorado. Talvez até você, como filho, tenha chorado. Só que tem um prazo de validade seu choro. Ele dura só uma noite. Experimentação da alegria vem pela manhã. Se não vier pela manhã, tem alguma coisa errada com o nosso relacionamento com Deus. Sim ou não? Se a Bíblia diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, o choro tem prazo de validade. Se não vem alegria, tem alguma coisa errada com o meu relacionamento com Deus. E não é com Deus, é comigo. Na oração do justo, pastor Corte, ele faz um aprofundamento da oração de Jesus em João 17, e num determinado momento ele cita esse texto de Salmo 30, verso 5, e faz uma argumentação muito interessante. Eu acho que é razoável a gente pensar nela. Quando a aflição não termina e o choro persiste, deprimindo a vida, é sintoma de que, de alguma forma, estamos fracassando no nosso relacionamento com Deus. Tem alguma coisa errada? Verso 11, sétimo ponto da oração de Ana. Ela fez um voto. Amarre acordos com Deus. Tenha propósitos com Deus. Amarre acordos. Faça votos. Consagre a Deus tudo que você tem, toda a sua casa, todos os seus sonhos. Não podemos desistir simplesmente da nossa família, do nosso casamento, porque as coisas têm atritos, têm conflitos, têm problemas. A gente não pode descartar uma pessoa por ela ser uma pessoa difícil. Afinal, casamos com ela. E afinal, geramos esses filhos. E eu sempre diz que, às vezes, as pessoas, depois que passa aquele sonho, aquele vislumbre, aquele romantismo, dizem: meu casamento não era de Deus. Só que casou, aí passou a ser. Esse é o casamento. E aí, queridos, o oitavo ponto, para a gente terminar, você tem que fazer a sua parte. Bom, oraram, o semblante já não era mais o mesmo, ela pediu um filho, fez um voto, que se Deus desse um filho, ele seria consagrado e devolvido ao Senhor por todos os dias que o menino vivesse, que o homem vivesse. Aí o verso 19 diz que eles se levantaram de madrugada, oraram perante o Senhor e voltaram para Ramá, região montanhosa, extremamente romântica, lembra dela? E chegaram à sua casa, em Ramá. Eucana, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: teve relações com ela. Agora nós temos que fazer a nossa parte, né? Agora nós temos que tentar. E aí nós temos que tentar. E isso aqui também é terapia. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode ficar querendo que Deus faça tudo, ou colocar tudo no ombro do cônjuge. Eucana e Ana fizeram a parte deles. Você vai continuar ou vai tomar uma postura de Penina? Você vai tomar uma postura de Ana sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as transformações que você acredita que Deus pode fazer? Deus se lembrou de Ana e deu um filho para ela. Diz o restante do texto, dos versos 19 até o 28. Deus transformou aquela família. Deus transformou aquela história. Deus não só transformou aquela família, aquela história, aquela mulher, aquela esposa. Deus transformou aquela cidade.
E Deus transformou aquela nação inteira do menino que nasceu de Ana. Quero terminar deixando algumas lições para vocês. Algumas lições para nós. Primeiro, famílias têm problemas. Casamentos têm problemas. Não há casamento e não há família perfeita. O que existe é uma família e um casamento equilibrado em Deus. Segundo, seja uma pessoa que compreenda a limitação do seu cônjuge e das pessoas dentro da sua casa. Seja um cônjuge, seja um marido, uma esposa como Eucana, compreensivo, tolerante, ao invés de ser como Penina, crítico, irritante, insolente. Outra coisa, veja nos problemas dentro da sua casa um poderoso canal para buscar a face de Deus. Não veja os problemas, os conflitos familiares para se rebelar, para se revoltar, para brigar, mas veja como uma excelente oportunidade para buscar o Senhor. Por causa disso eu vou buscar o Senhor. Por causa desse propósito eu vou buscar o Senhor. Outra lição que a gente tira: seja um intercessor dos seus filhos. O menino ainda nem havia nascido, e depois que nasce, ela volta para Siló para entregar a criança para o sacerdote. Ela diz: por este menino orava eu. Seja um intercessor, como pai, como mãe, interceda pelos seus filhos. Entre pelas madrugadas, clame, não desista do seu filho, não desista da sua filha. Quando Deus te levantar 2, 3 horas da manhã, querido, clame, levante as mãos, impõe as mãos sobre seus filhos, vá no quarto deles e clame ao Senhor, ministre sobre eles. Outra lição que a gente tira: como marido e como pai, nós precisamos ser líderes da nossa família. Se você olhar em toda a história do texto, diz que era Eucana que subia com a sua casa para Ramá, para adorar o Senhor. Não era Ana e não era Penina que puxava a espiritualidade dentro de casa. O guia espiritual, cabeça espiritual da família é o pai, é o marido. A nossa postura deve, como homens e como pais, como líderes da nossa casa, a nossa fala, a nossa verbalização tem que ser igual àquela de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o homem, é o líder que fala não só por ele, mas é que fala pela família. Outra lição: viva um tempo com Deus, onde Ele fale mais alto que as suas limitações e silencie seus perseguidores. De um tempo para frente do texto, Penina some do cenário. Sabe? Você não vê mais ela perturbando. Você não vê mais ela importunando. E olha, eu acho que eu conhecendo Eucana do jeito que eu estou começando a conhecer, lá no verso 19, quando eles oram e adoram, antes de voltarem para Ramá, Penina também tinha que estar ali. A gente não ganha briga, discussão. Na verdade, a ideia de ganhar briga não é nem coisa para a gente pensar. Mas a gente silencia as pessoas com a vida com Deus. E não debatendo, rindo, brigando, esperneando, querendo falar mais alto. Creia que Deus muda as circunstâncias, mas também muda você.
Não crie obstáculos para congregar com a sua família. Outra lição que a gente aprende. Eucana e sua família moravam nas montanhas de Ramá. Duas mulheres que a gente não sabe quantos filhos eles tinham. Mas eles andavam 24 quilômetros de Ramá para Siló, para adorar o Senhor. E eles moravam nas montanhas, de descer as montanhas para chegar em Siló. E às vezes, para congregar, nós colocamos um monte de obstáculos, um monte de barreiras, para a gente se congregar com a igreja, para trazer a nossa família, para trazer os nossos filhos. Deus é poderoso para te dar resistência para conviver por anos com problemas dentro da sua casa. Ninguém quer conviver com problemas dentro da nossa casa. Mas o verso 7 desse texto diz que Penina provocava e humilhava Ana. E isso acontecia anos após anos. E às vezes nós estamos a gente está tão impaciente num conflito conjugal, no primeiro problema com a família, a gente quer acabar com tudo, a gente quer ir embora, a gente quer largar o barco. E a gente vê aqui que Ana aguentou aquilo ali durante muitos e muitos anos. Persevere na oração até as coisas começarem a acontecer. É uma outra lição. E a última lição. Quando Deus muda uma casa como a sua, é porque Ele está planejando mudar a nação inteira. Amém. Vamos colocar de pé? Há um tempo atrás, eu mesmo, fazendo uma reflexão sobre Samuel, sobre Siló. Siló era onde estava o templo, ali era um lugar de frieza espiritual. Quem estava ali à frente do sacerdócio era Eli e seus filhos. Era uma carnalidade muito grande. Deus já não se manifestava ali. Quando você pega o 1 Samuel, e a gente vai olhar para Samuel, esse filho de Ana, que se torna sacerdote, se torna profeta, o último dos juízes, ele faz um movimento de avivamento ali. Ele mesmo, há um tempo atrás, disse que Deus começou a aparecer e se manifestar em Siló por causa de Samuel. Mentira, eu estava enganado. Deus começou a se manifestar em Siló por causa de Ana. Por causa de uma mãe que decidiu orar. Por causa de uma mulher que decidiu não desistir da sua casa. Por causa de um marido que concordou com essa mulher em perseverar, em clamar. Não deixar destruir o casamento, não entregar fácil coisas preciosas como um casamento e como uma família. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos encerrar rasgando a nossa alma, o nosso coração. O foco dessa palavra hoje é buscar e clamar ao Senhor. Eu quero desafiar você a crer que esse pode ser o ano, que foi o ano de Ana, o ano das coisas mudarem. O ano das coisas serem transformadas dentro da sua casa. E isso vai gerar uma atitude minha e sua diante do Senhor. Crie sua cabeça. Feche seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor. Você pode ter entrado aqui nessa noite com o seu coração de esposa rasgado, o seu coração de marido decepcionado. Você que conjecturou tanto, você que sonhou tanto, você que trabalhou tanto, planejou tanto esse casamento, mas as coisas não saíram lá muito bem do jeito que você especulou, do jeito que você sonhou. Os atritos vieram, as limitações do cônjuge apareceram, e você não sabia o que fazer. E você pode ser que muitas e muitas vezes viveu dentro da sua casa extremamente angustiado e abatido,
decepcionado, isolado. Você que não entende a reação do seu filho em relação a você. Você que não entende a reação do seu pai em relação a você. Eu te trouxe aqui nessa noite para dizer que não existe cenário, não existe condição, não existe dor que não possa ser sarada. Que há uma esperança em Deus. Que do alto vem o socorro. E que você pode se confortar de que o seu coração e o teu semblante pode mudar hoje. A partir de hoje, uma nova história, um novo posicionamento, uma nova atitude diante do Senhor. Eu queria desafiar você, se necessário, se derramar, tirar da sua alma essa dor, esse fardo que você carrega e lançar para o Senhor. A ter uma esperança de que nada está perdido para você, para o seu casamento e para a sua família. De que as coisas podem se reconstruir e serem restauradas. Depende de um coração quebrantado. Depende de mais tolerância. Depende de mais paciência. Depende de mais graça. Depende de ser mais vulnerável. Depende de parar de atacar, de agredir. Depende de reconciliar. Depende de suportar mais. Que a sua bênção, que a sua vitória pode estar chegando. Não desista dela. De que Deus é poderoso. Se Deus é poderoso para gerar alguém que ainda não existe, é poderoso para transformar alguém que está machucado. Sabe, eu queria desafiar você. Eu queria desafiar você a fazer nessa noite, a encontrar nessa noite um lugar de altar. Ana foi ao templo naquele dia. Ali ela se derramou perante o Senhor. Ali ela rasgou a sua alma e ali ela intensamente se colocou aos pés do Senhor. Ali ela não teve receios, não teve vergonha, não ficou inibida e pranteou, rasgou sua alma perante o Senhor. Estava ali o sacerdote, mas estava ali o Senhor. Por isso ela não se sentiu inibida e ela rasgou sua alma perante o Senhor. Querido, querida, eu queria desafiar você a ter nessa noite aqui um tempo de derramamento de alma diante do Senhor. Eu desafio você, a oportunidade que o Senhor está te dando, a você deixar o seu lugar, você vir aqui à frente, se posicionar, dizendo para o Senhor, derramando sua alma para o Senhor, você crê que a sua casa, que o seu casamento, que a sua família pode ser mudada. E eu gostaria, pela graça do Senhor, levantar um clamor por você. Eu desafio, chamo você carinhosamente para você vir aqui à frente. Se você quiser vir aqui à frente, se ajoelhar, se você quiser vir aqui à frente, se colocar de pé, se você quiser vir sozinho, se quiser trazer sua esposa, se você quiser trazer seu filho, fique livre, fique à vontade. Estamos em família, estamos na casa do Pai. E aqui é o lugar onde as coisas podem começar a mudar. Eu desafio a você rasgar a sua alma, romper com a sua vergonha e clamar ao Senhor.